Bom dia. Então, eu queria fazer um preâmbulo antes, porque o Marcelo fez aí um PowerPoint, mas eu queria fazer um preâmbulo para os artistas visuais. Então é o seguinte, nós artistas, eu sou uma pessoa da área da música, nós artistas queremos produzir a nossa arte. Isso é ótimo, maravilhoso. E a gente, quer dizer, eu fiz composição para 18 musicais, trilha sonora, direção musical, etc. Eu sei como isso nos envolve e a gente fica completamente ligado, no meu caso na estreia, no caso de vocês na vernissagem, certo? E a gente se envolve completamente. Agora, esse tema que nós vamos falar hoje é justamente as leis de incentivo. O que acontece com o artista quando você fala em lei de incentivo? Nossa, que canseira. Por que canseira? Porque nós artistas, né, sejam os artistas visuais, sejam os músicos, nós queremos produzir a nossa arte. Só que nós estamos numa sociedade onde a sociedade é regida por leis. A gente não, né, a gente é meio vítima dessas leis, né? A lei de trânsito, a lei disso, a lei aquilo, põe cinto de segurança. Tem um monte de leis que fazem a gente... nós temos que nos submeter a essas leis. Então, o que acontece? Eu estava aqui na abertura, na palestra de abertura, e, de fato, o que acontecia antigamente? Antigamente, não eram as leis que regiam a nossa vida, nesse sentido dos artistas. Existiam os mecenas, né? Como eu estava aqui na primeira mesa, e esses mecenas, se você caía no agrado, podia ser o Tchaikovsky, podia ser o Leonardo da Vinci, podia ser qualquer um deles, eles, porque eram geniais, eles acabavam sendo adotados por um nobre, por um rei, por um papa, né? Que eu vi ontem, foi muito interessante saber das aventuras aí do Leonardo da Vinci, né? Acontece que é o seguinte, nós temos resistência a esse conhecimento, essa prática sobre a lei de incentivo. Mas nós temos que vencer essa resistência. Nós temos que dar um passo na direção das leis de incentivo. E eu vou dizer para vocês que para mim também foi difícil. Porque eu também vivia das pessoas me convidarem para fazer trilha sonora, aí tinha que fazer direção dos discos, que eram trilha sonora, etc. e tal. Mas essa era mais simples para mim, porque tinha uma rede de pessoas que me conhecia e isso me dava o trabalho. E nós criamos uma ONG, porque eu estou aqui como presidente do SEBEC, do qual o Sinapesp faz parte. Essa é uma ONG de políticas públicas para a cultura. Mas eu também sou presidente de uma ONG que realiza trabalhos de cunho social, de descentralização da cultura, e esta ONG é que se relaciona com as leis de incentivo. Então, o que eu queria que a gente pensasse, né, desse um tempo aí para os nossos celulares, né? Será que a gente consegue? Parece que aqui consegue. Eu já vi várias pessoas que já guardaram os celulares. Porque essa febre, né, que também eu faço parte dessa febre, a gente, né, parece que se a gente parar uma hora de olhar o celular, o mundo acaba e nós não vamos ficar sabendo. Se o mundo acabar, a gente vai ficar sabendo, porque nós estamos aqui, vai acabar junto, entendeu? Então não tem problema. Então o que eu queria pensar com vocês era justamente assim, quanto nós, artistas, estamos realmente dispostos a entender das leis de incentivo. Porque sabe o que é? É cansativo. Mas não tem jeito, é a nossa solução. Então qual é a solução do artista? O artista que não quer saber o que é Lei Rouanet na prática, ou a lei do PROAC-CMS na prática, ou o PROMAC que foi inventado esse ano, que é municipal, na prática, então você tem que fazer parceria com alguém. Tem que ser um produtor, tem que ser alguém que possa dar esse caminho para nós das leis de incentivo. Porque, de fato, às vezes a gente não tem esse lado, porque você tem que entender, porque se você não entender, você manda o projeto volta. Aí aí a pessoa faz uma diligência, aí você tem que responder. Aí você acha, mas está claro, imagine que diligência ridícula que essa pessoa está perguntando. A pessoa que está perguntando, ele é um burocrata.
Ele não é um artista visual, ele não é um músico. Então ele faz perguntas que nos irritam. Mas ele não é músico, ele não é artista visual, ele é um burocrata. Ele faz a diligência, a gente fala assim, mas que absurdo, isso aqui está claro, é óbvio para nós, que somos artistas, mas não é óbvio para um burocrata. Nós, nessa outra, é o MOCIP, né, o Polo Cultural, que a gente trabalha, a gente, nessa nossa vida, a gente teve que conviver com a Secretaria Municipal de Educação. Minha gente, não sei aqui se vocês têm relação com a Secretaria Municipal de Educação, é de uma burocracia que você... Primeiro ano, eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu falava, o que está errado? Está tudo certo? Estamos fazendo as oficinas certas? Está tudo... Não. Eles faziam perguntas absolutamente ridículas. E, fora que as perguntas eram ridículas, eles não iam ver o que nós estávamos fazendo. As únicas coisas que eles estavam interessados era na parte dos documentos escritos, listas de presença, essas coisas. Agora, nós estávamos interessados em passar para aqueles adolescentes, para aqueles estudantes, para aquelas crianças, um monte de coisas. Mas eles queriam saber, olha, na lista, devolve tudo porque na lista tal tem 2 Maria Cristina da Silva. Tem a número 3 e a número 8. Alguém fez errado isso não é uma tragédia. E eles não aceitavam. A prestação de contas, que era um monte de listas, eles não aceitavam, parava tudo, a gente com a corda no pescoço para pagar os oficineiros, os nossos artistas, e tinha que mudar aquela lista e pegar, olha, é uma canseira muito grande. Então, nós convivemos com a Secretaria Municipal de Educação há 13 anos. Quem já viveu aqui sabe do que eu estou falando. Muito bem. Nós estamos vivendo assim com a Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação, nos nossos projetos, até que um dia o Marcelo falou, olha, precisamos outro caminho, a gente precisa da lei de incentivo. Só de falar de lei de incentivo eu já fiquei cansada, porque, gente... é um sobe e desce, não sei o quê. Mas entramos pelo caminho da lei de incentivo, primeiro pela lei Rouanet. E foi uma batalha, mas conseguimos produzir projetos pela lei Rouanet. Depois, pelo PROAC e CMS. E este ano, a novidade é o PROMAC, que é da Secretaria Municipal de Cultura. Primeira vez que está estreia, né? Está começando agora essas leis. Então, o que eu queria que a gente fizesse um esforço de atenção é que nós não temos outra saída. Ou aqui alguém tem um mecenas, né? Aí tudo bem, não precisa nem prestar atenção. Porque vocês vão encontrar uma solução. É só aí uma pessoa hipermilionária, né? Falar, não, tudo bem, eu produzo aí o seu material, aí fica tudo fácil. Ou a gente tem que achar as leis que podem ser um canal para nós realizarmos os nossos projetos. Estava falando com o Paco, ele abriu agora não é produtora, uma galeria, uma galeria. Mas nós sabemos quando alguém abre uma galeria, é uma batalha. Não basta só abrir a galeria, você precisa de um monte de estratégias de marketing. Ou seja, alguém tem que fazer isso. Não basta simplesmente você alugar, colocar as telas e resolver. E outra coisa que eu acho que faz a gente pensar melhor é quando a gente faz os projetos, você tem que fazer justificativas, que são transformar em palavras o que nós acreditamos. Isso também é outro esforço, principalmente para artistas visuais, para músicos, para bailarinos, porque nós entendemos da nossa arte. O pessoal que tem mais facilidade de traduzir os projetos é o pessoal das artes cênicas, porque eles mexem com a palavra. Então, o ator mexe com a palavra, o diretor, o autor, eles trabalham com a palavra. Então, quando eles fazem os projetos, é mais o mundo deles do que o nosso. Eu falo nosso porque o meu mundo é o mundo da música, mas eu tive que aprender a transformar, porque para mim está claro. Ué,
Estou fazendo uma musical para criança, preciso explicar muito? A criança vai, gosta do musical. Não adianta. A pessoa que pega o seu projeto, ela não entende de música, ela não entende de criança, ela não entende de coisa nenhuma de arte, e ela fica justificativa. Ah, tal. Aí você escreve tantos ingressos gratuitos. Aí ela entendeu. Ah, então, ingressos gratuitos. Então, isso é valor. Então, são essas pontuações que nós temos que nos comunicar com o burocrata. E eles não entendem absolutamente nada do que fazemos. Isso não tem jeito, não tem solução. O que existe de solução, que nós pensamos enquanto classe artística, é criarem essas comissões paritárias. Então, o que nós fazemos no SEBEC, Conselho Brasileiro de Entidades Culturais? A gente, lá em Brasília, tem o pessoal da Lei Rouanet. Eles têm uma comissão de avaliação. Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC. Então, o que a gente faz? A gente faz um esforço muito grande e indica, nesse momento, está terminando a gestão do maestro Hamilson Godoy. Ele entende de música. Ninguém precisa explicar para ele o que é um projeto de música. A Bel Toledo, ela entende de circo e de artes cênicas. Então, a gente consegue indicar nomes de pessoas que, quando você... Tem duas coisas. Primeiro, que você sabe que existe o especialista. Então, quando eles fazem uma diligência, né, uma diligência que você acha ridícula, você sabe e você faz uma diligência e, às vezes, você liga para a comissão e fala, olha, vê se o maestro pode dar uma olhada, porque está muito claro o que nós queremos. Precisa dar uma olhada, alguém que entenda do assunto. Então, as comissões paritárias, como é a CNIC, elas nos ajudam, porque nós temos representantes de teatro, de dança, de artes visuais, de música, de literatura. Então, essas pessoas da sociedade civil, que somos nós, elas ajudam aqueles burocratas a pensar. Existe a comissão paritária também no PROAC-CMS. Então, existem as indicações nossas. Nós temos lá gente de teatro, de dança, de música, de artes visuais. Aqui, do grupo do Sinapesp, fez parte dessa comissão paritária da CNIC, do PROAC-CMS, o Enio Sintra, que não pôde estar aqui, porque está doente, ele não pôde estar aqui hoje. Mas ele ficou lá, acho que 4 anos, no PROAC-CMS. E ele foi uma indicação nossa. Uma indicação do SEBEC. Então, ele fazia, o que acontece? Ele olhava o projeto, os projetos lá são distribuídos. Então, projetos de artes visuais caía na mão do Enio. Então, ele, opa, deixa comigo que eu sei. Porque é difícil até para mim, que sou musicista, conseguir avaliar direito um projeto de artes visuais. Correto? Porque uma coisa é você ter sensibilidade artística, outra coisa é você entender por que é tão necessário algumas coisas que você não é do seu mundo, né? Então, o que acontece? O Enio Sintra foi muito bom, que nós indicamos e ficou lá, o Enio Sintra, na comissão do PROAC-CMS, e para nós era uma referência, porque quando a gente via alguma coisa que não era de artes visuais, a gente ligava para ele e falava, Enio, o que está segurando aí esses projetos de teatro? O que está acontecendo lá? Não, acontece isso. Então, ele nos dava retorno, por isso que o SEBEC faz questão de indicar. Fala, olha, Neda, está acontecendo isso lá, estão umas encrencas assim. Então, nós precisamos fazer algum tipo de pressão para que isso possa destravar ali na frente. Então, as pessoas que são nossos representantes da sociedade civil, seja lá em Brasília, seja aqui, da Secretaria do Estado da Cultura, elas nos dão feedback para a gente poder fazer a nossa batalha artística. Nessa última lei, que é o PROMAC, nós fizemos a lista tríplice e mandamos para lá também. 2 nomes nossos foram aceitos, mas para vocês verem, é tão cansativo para uma artista, uma delas é uma pessoa da música, que ela desistiu. Porque disse que, primeiro, é muito difícil ela passar para aquele grupo, onde só ela entende de música, porque é tão importante aquele item. E ela já tem mais de 80 anos.
Então, o que ela falou, olha, Neida, não dá, veja aí outra pessoa, porque é uma batalha muito grande, eu não tenho mais saúde para tal, né? E ela ficou lá até a semana passada, e ela falou, olha, não dá. E outra coisa, essas comissões, a da CNIC você não ganha nada, nenhum real. Você ganha a passagem, vai para Brasília, você ganha uma estadia de R$200 por dia, que não dá para nada, e aqui em São Paulo tem uma ajuda de custo, o PROAC-CMS. Você ganha um jeton pequeno, porque você vai na reunião, e claro, não tem passagem, porque daqui. E essa aí, para vocês terem uma ideia do PROMAC, o jeton da reunião de 4 horas é R$50. Você vê? Que coisa boa? Então, não dá, só dá para almoçar, correto? Oi? É, a Rouanet é federal, o PROAC-CMS é estadual e o PROMAC, que inventaram agora, é municipal. Então, eu dei essa introdução e depois eu volto a falar. Oi? Diligência. Então, diligência é assim, você manda o seu projeto. E ali você não escreve, por exemplo, que um dos objetivos do projeto é que é distribuição de ingresso gratuita. Você não escreve nada nisso. Aí o pessoal faz uma diligência. Qual será o preço do ingresso? Às vezes é tão ridículo, porque assim, é um show aberto na praça. Entendeu? Um show aberto na praça. Mas a pessoa esquece de preencher, que é gratuito. Mas para ele entende, ué, se eu vou fazer um show de orquestra na praça, vai cobrar ingresso aonde? Não tem problema, eles mandam a diligência. Eles querem saber quanto vai custar o ingresso. A gente tem que ter muita paz no coração e responder, como é na praça, é uma apresentação gratuita e não haverá cobrança de ingresso. Eles ficam felizes. A gente respondeu a diligência. Eu estou fazendo brincadeira, algumas diligências fazem sentido, mas outras não fazem sentido. Não faz. Eu só vou fazer uma observação de diligência, e aí vou passar para o Marcelo, que fez um PowerPoint. Então ele vai, nós vamos jogando aqui os dois, vamos jogar aqui de dupla. Mas nós fizemos um projeto para o Lei Rouanet, e era para cidades X, Y, A e B, tá? Na hora de fazer as cidades, porque conversou com o prefeito, com a empresa, blá, aí não era mais a A e B, era a C e D. Aí começa a diligência. Qual é a adequação, já que não vai ser a cidade A e B, para a C e D? A gente responde, é o mesmo projeto, a mesma planilha, muda o nome da cidade. Eu escrevi isso, inclusive, para uma pessoa lá de Brasília. Ele falou, então está em análise. Você fica assim, o que eles estão analisando? Entendeu? Se fosse assim uma cidade mais próxima, muito no final do negócio, você pode falar, bom, como é que você vai para Ilha Solteira? Não, mas são cidades próximas, da mesma região. Então, eu escrevi para um deles, que tem mais proximidade, falei, se é tudo exatamente igual, só muda de A a B para C e D, para que precisa de um tempo de análise? É isso que o Paco está falando. Ele falou, é porque entra, Eneida, na fila. E, gente, então tem que ter duas filas, né? A fila, assim, do que é automático, e a fila de gente que vai fazer uma adequação, que vai mudar o objetivo, que vai mudar um monte de coisa. Nós não mudamos nada, é só o nome da cidade. Então, eu estou falando isso porque, de fato, é como o Paco falou, aí vai para lá. Aí o pessoal da burocracia pergunta, a gente responde. Aí entra na fila. Então, a gente tem que ter paciência. Não adianta sapatear, não adianta a gente falar, mas é um absurdo. Eu falei, aliás, eu falei por telefone com eles. Eu falei, por favor, veja o que é adaptação. Aí ele falou assim, eu entendi o que a senhora falou, mas está em análise. Eu falei, mas você não pode fazer essa análise automática? Não, é que entra essa resposta. Entra na fila, eu não sei qual é o tamanho da fila, na hora que passar na mão deles, ele fala, a cidade A e B passou para C e D. Infelizmente,
É assim. Mas não adianta. Nós somos da sociedade civil organizada e temos que ter paciência com os burocratas. Foi muito difícil para nós aprendermos a ter paciência com os burocratas federais, estaduais e municipais. E a gente vai pegando a manha, né? Porque vai aprendendo como pensa um burocrata. Porque ele não pensa como a gente. Não pensa. Infelizmente, o burocrata não pensa como um artista visual, nem pensa como um músico. Ele pensa do jeito dele. Ele tem que explicar que na praça da cidade, que a orquestra vai se manifestar, vai tocar, não haverá cobrança de ingresso. Tem que, imagina, cercar a praça, botar uma abertura, né? Botar um cara para vender ingresso e depois toca, ninguém pode escutar. Quer dizer, não existe jeito, não existe nenhum jeito desse ingresso não ser gratuito. Mas tem que escrever. Se não escrever, eles não entendem. É assim. Não, o Marcelo brinca. Não adianta, você tem que escrever. Mas onde está escrito que é gratuito? Não está escrito? Tem que escrever. Eu vou passar aqui para o Marcelo, que ele fez um PowerPoint. Aí o Marcelo pega a bola, depois passa a bola para mim. Bom, pessoal, vocês ouviram agora bastante. Olha, eu tenho uma visão, a gente tem uma visão sobre Lei Rouanet, é muito... hoje a gente vive dos editais, muito, o pessoal da música... Ah, é bom o microfone? Bom, então, as leis de incentivo à cultura vieram numa lógica feita lá pela Rouanet, essa lei que todo mundo fala tão mal, né? Mas veio de uma lógica muito interessante, que é você ter uma forma de você ir atrás do seu amigo empresário que paga impostos altos e receber esse dinheiro do governo. Porque o que nós fazemos, tem muitos editais que vocês participam, que vocês vão lá, abrem o edital, vocês cumprem todas as formas e conseguem e participam com mais de 200, 300. A Lei Rouanet tem uma lógica, não só a lei, toda a lei de incentivo, tem a lógica de você ir lá no governo para pegar o mesmo dinheiro, dizer para eles, olha, eu tenho competência para fazer isso que eu faço, escrever um projeto, vai no mercado, pega o dinheiro de imposto também, que é um dinheiro do governo, e presta contas depois. É uma lógica relativamente simples, mas como a questão que foi colocada pela Eneida, é uma coisa que você lida com o Estado. E a gente sabe que até para tirar uma carteira de motorista, você toma uma surra do Estado, né? E eu sei que a gente trabalha muito com MEI, eu não sei qual de vocês tem, que é esse novo sistema para receber valores, que você pode dar uma nota fiscal, mas é considerado sua renda, uma média de 1 mês a 2 meses que as pessoas levam para abrir, algo que deveria ser muito simples. Então, lidar com o Estado sempre é algo muito complicado. Eu acho que as leis de incentivo, elas têm uma característica que eu gosto muito, porque a gente acaba sendo... o nosso único cliente é o Estado, que é o edital, que às vezes é uma emenda parlamentar, que é o SESC, que por incrível que pareça é Estado. E então a gente vende sempre para as mesmas pessoas. E a Lei Rouanet e as leis de incentivo dão a oportunidade de você vender para outras pessoas, que são os empresários. Isso é simples? Não. Eu não estou falando que isso é simples. Eu estou falando que a gente, como artista, tem que ter essa disponibilidade de ir atrás do dinheiro, né, para a gente fazer as coisas, né? Então, bom, aqui a Lei Rouanet. Eu fiz um resumo, claro. Olha, é um resumo que eu fiz para não parecer tão complicado. É claro que eu quero dizer para vocês o seguinte: em todas essas fases aqui, hoje existem profissionais especializados. Todas. Você hoje tem profissionais de formatação do projeto, que só fazem isso. A Ney estava me contando que em alguns editais, os projetos até vêm muito parecidos. Porque existem profissionais que vão entender a sua ideia,
vão fazer o objetivo, a justificativa, vão seguir o roteiro, fazer a distribuição, planejar as contrapartidas e formatar esse projeto. Normalmente, quando você está nessa fase, qual é a fase anterior a isso? É você ter uma ideia. Eu vou fazer uma exposição numa galeria, eu vou circular as minhas obras pelo estado de São Paulo, pelo país. Eu vou fazer uma exposição dentro de um museu. Essa tem uma ideia. Daí, você precisa fazer com que o burocrata e o governo, ou a pessoa, ou o sistema que você está inscrevendo, entenda o que você está falando. E aí entra essa questão da formatação do projeto. O próprio sistema do MINC, ele tem lá um formato. Você inscreve a sua empresa, você ganha uma senha para o seu CPF, você entra lá, você vai seguindo e você consegue fazer o que eu sempre aconselho. Existem muitos profissionais da área que podem auxiliar isso. Qual é a garantia de você formatar um projeto e aprovar o projeto de ter o dinheiro? Nenhuma. Mas é importante você ter. Então isso eu sempre falo. Se você chegar num empresário, amigo seu, ou alguém que tem a Lei Rouanet no final do ano, se ele falar, não, eu tenho 100 mil reais de Lei Rouanet, você pode ter isso. Só uma estatística, a gente sempre acha que Lei Rouanet é coisa para os grandes, para os musicais. 24 milhões, que é um absurdo, mas é 24 milhões para o Fantasma da Ópera. Mas 1000 projetos conseguem até 100 mil reais a nível de Brasil. Sim, da Rouanet, sim. Aí por isso que o sistema como era antes, só para dar um parecer, como era antes, você inscrevia o projeto, ia para uma pessoa como o Paco, isso era analisado, ia para a CNIC e era aprovado. O que eles mudaram no sistema você faz uma pré-aprovação do projeto. Então hoje você faz o projeto e faz uma pré-aprovação, ou seja, um próprio do MINC mesmo, um técnico do MINC, ver se você está dando as contrapartidas, os ingressos grátis, a circulação, você tem que dar contrapartidas sociais, que são oficinas culturais, você tem, ou algumas coisas como essa, você coloca para ele, e ele é um burocrata. Então, se você colocar, como falou, tem que estar escrito lá, ingresso grátis, ele só vai olhar isso no plano de distribuição. Ele faz uma pré-análise e aí você inscreve e você vai ter uma autorização para captar. O que acontece? Daí você tem uma carta, você acha um patrocinador. Se você tiver uma carta, qual era a briga antigamente? É que era necessário, quando eles fizeram essa normativa, é que eles precisavam que o dinheiro fosse depositado na conta. Para um produtor pequeno, que o pequeno que é a maioria, que são esses 1000 projetos, o patrocinador tem inseguranças. Então ele pode depositar e ele pode perder o dinheiro. Então o que a gente lutou pelo SEBEC, lutamos por várias associações de produção e independência, o que é? É você ter uma carta de intenção. E isso é relativamente fácil você ter. Porque primeiro a empresa não tem obrigação de te dar. Se der algum imprevisto durante a aprovação, ela não vai perder o dinheiro, não existe um contrato. Então isso é um facilitador. Então da pré-aprovação para
para aprovação na CNIC, que você está vendo lá, você tem uma carta de intenção. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Isso é um grande mito, que a gente não consegue as cartas de intenção. Qualquer empresa pode te dar uma carta de intenção. A partir daí, você entra no processo de aprovação. Posso uma parte? Pode. A questão é a seguinte, a empresa, vocês têm aí uma empresa que é tipo, até um supermercado, que é importante você fala. Se o projeto X for aprovado, eu tenho a intenção de patrocinar. Mas se ele não patrocinar, ele não vai preso, não vai acontecer nada com ele. Mas ele vai dizer, eu conheço o proponente, o projeto, e acho um projeto interessante. Mas se ele não patrocinar, não há nenhuma punição, não há nada. Então, por isso essa carta de intenção, ela é possível. Exatamente, ela é mais possível. Eles não conseguem ver isso. Até porque ninguém consegue, nem a própria empresa. Eles decidem Lei Rouanet em dezembro. Então, qual era o objetivo dessa carta? Isso que era uma das coisas que... Era que existem 5.000 projetos apoiados por ano, aprovados por ano, que custam para o MINC, acho que R$3.000, que é um número que ninguém nunca conseguiu conferir, mas então, eram 5.000 projetos aprovados e 1.000 projetos captavam. Então, o que eles queriam é que todo esse custo dos 4.000 não fosse aprovado. Então, de fato, a lei é para quem tem amigos empresários e que possam patrocinar. Então, o que acontece? Em vez de aprovar só os 1.000 que conseguem aprovar, então hoje você consegue aprovar 2.000, 2.500 projetos. Para o MINC é bom e para quem trabalha com Lei Rouanet também é bom. Porque se você demanda demais o Ministério da Cultura, o que acontece? Você não consegue fazer. Eles têm uma quantidade de pessoal concursado muito baixa. Então, não estou dando desculpa para eles atrasarem não, viu? Eles atrasam e tem que ficar em cima. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse processo, ele é mais simples do que parece, mas também não é bom você ter um profissional. Existem muitos no mercado hoje, que cobram aí entre R$800 até 5.000. Já vi de tudo, e já vi até de 10.000. Alguns cobram 1% do valor do projeto que você está pedindo. Também tem essa regra. E tem muita gente. Então, eu acho que vocês têm que... A partir daí, ó, eu acho que eu vou colocar aqui, ó, do ICMS. Mas eu já vou falar disso aqui, ó. Depois eu volto para falar do ICMS. Hoje, a gente precisa ter todas as formas possíveis para nos financiar. Porque a gente, quando está no mercado, trabalhando, você não tem como saber se é a Lei Rouanet que vai te sustentar, que vai te ajudar, ou se é o ICMS, ou se é o PROMAC, ou se vai ser um edital, ou se vai ser um edital privado. Então, você tem que estar pronto, formatado o seu projeto para poder ir atrás da onde aparecer a oportunidade. Então, a Lei Rouanet que eu falei para vocês, se você contrata, formata, você consegue ter todas essas possibilidades. Então, existem 3 formas, basicamente, hoje de financiar o seu projeto com dinheiro público. A primeira é a captação direta, que é essa que é o seu amigo, ou amigos, ou pessoas próximas que podem financiar. Que você vai atrás no mercado, que você encontra em reuniões, que você visita, que acreditam no seu trabalho, que é o mecenas. Aliás, a Lei Rouanet também é chamado de mecenato. Então, isso é uma das formas. Outra existe hoje uma quantidade de captadores de recurso no mercado muito grande. Existem muitos muito grandes, que é o Levinsky, que é a J-Leva, que captam milhões aí por ano. E existem muitos captadores pequenos que se você que captam. Então hoje existe nessa cadeia produtiva do mercado cultural, existem profissionais também especializados em fazer a captação. E hoje está se espalhando e crescendo cada vez mais os editais privados. Existe, eu faço parte. Eu fui no encontro. Existem hoje... A captação de recursos é muito mais comum
em organismos de sociais. Eles usam muitas técnicas de captação de recurso, parecidas até com empresas mesmo. E a área cultural, para variar, a gente é menor, mas a gente também tem um sistema de trabalho diferente. Captação de recurso da associação, eles recebem normalmente mensais, eles trabalham dentro da empresa. E o captador de recurso na área cultural, normalmente ele não trabalha, ele trabalha sozinho e faz captação de muitos mercados. Olha, editais privados, isso eu queria dizer para vocês que é algo que tem proliferado, está crescendo sem parar. As empresas, algumas têm até se juntado para fazer editais. E isso é muito bom para a gente que é independente. Por quê? Porque o que acontecia as empresas têm diversos captadores de recursos, um monte de gente vem pedir dinheiro para eles, e eles não tinham como filtrar isso. Então, o que eles têm feito? Eles sabem mais ou menos o valor que eles têm anual, e eles abrem editais na empresa, contratam pessoas da área. Isso pelo menos é o que a gente sempre luta, né? No caso da CCR, por exemplo, eles contrataram uma empresa especializada, que eles organizam os editais, recebem todos os projetos, e isso é bom para a gente. Por quê? O grande produtor, tem o telefone do diretor de marketing. A gente demora para chegar lá. Então esses editais democratizam. Mas você só consegue participar se você tiver seu projeto aprovado. Então é muito importante você organizar o que você quer para os anos seguintes. Só uma pergunta, não sei a resposta, mas assim, você falou, só consegue participar se você tem o seu projeto aprovado na lei Rouanet. Exato. Porque essa é a questão. Mas no ICMS... Eles não querem ficar discutindo 200 mil para cada um, para eles isso é muito pouco. Não vai botar um diretor de marketing, uma pessoa pensar, eu vou distribuir 10 projetos de 200 mil, 20 projetos de 200 mil, eles não querem pensar no assunto, porque o cara nem é da área, entendeu? Então eles lançam o edital e premiam 20 projetos de 200 mil, ficam livres de todo mundo e falam, olha, os 20 projetos aprovados de 200 mil são esses. E aí realmente eu acho que é uma coisa mais justa, porque de verdade eles não estão interessados em saber para quem que eles vão dar 200 mil. Se eles vão dar 1 milhão, aí eles estão interessados. Porque aí ele fala, opa, para quem que nós vamos dar 1 milhão de reais? Ou para o musical lá, que é da Fantasma da Ópera, que é mais de 20 milhões, aí o pessoal, opa, nós temos que saber quem é. Agora, 200 mil para uma empresa grande é uma bobagem. Então, a gente tem que entrar nesse edital, e a gente entra porque tem a Lei Rouanet aprovada. Isso. Você pode chutar quanto você quiser, mas você então, você como artista sabe como faz. Eu não preciso contar para você como faz uma exposição. Você sabe o que tem que fazer, o que tem que contratar, você sabe que tem que ter mídia social, você sabe todas essas coisas. Só que você normalmente, você sabe isso intuitivamente. Você vai fazer uma exposição, você fala com o Paco, mas ele sabe tudo. E tem muitos produtores na área. Então, o que esse profissional hoje, que foi formado pelo mercado nesses 25 anos de Lei Rouanet, faz? Ele pega a sua ideia, o que você quer fazer, e coloca dentro da caixinha do MINC. Agora, eu aconselho a não fazer projetos muito grandes. É claro que você pode fazer projetos de 1 milhão de reais, de 3 milhões de reais, de 500 mil, que talvez não é tão grande. O patrocínio médio das empresas hoje, de uma empresa grande, ele distribui 300 mil reais para todo mundo. É mais ou menos como tem sido o ticket, né, que eles têm. Então é um bom valor, 300 mil reais. Mas uma outra coisa que você tem que entender, às vezes seu amigo quer te ajudar, e ele normalmente não, nenhuma empresa, nem a Eletropaulo sabe quanto ela vai ter de Lei Rouanet até dezembro. Então é importante você fazer um projeto que o seu amigo, o contato pessoal, possa te patrocinar. E você pode mexer no dinheiro a partir, no caso da Lei Rouanet, a partir de 20% do valor captado. Por exemplo, você tem um de 300 mil,
Então, se você captar menos de 60 mil, esse dinheiro volta para o fundo. Eu queria também só esclarecer. Mas você tem 24 meses para captar o dinheiro. Então, é um processo de 2 anos. Agora, 3 anos você pode. Por exemplo, o Rock in Rio fez um projeto e mandou para a Lei Rouanet. 18 milhões. Você imagina que não foi baratinho, né? E aí, a pessoa que fez a avaliação foi cortando. Tipo assim, ele colocou contador, uma bagatela de 30 mil por mês, por exemplo. Uma bagatela, certo? Para o advogado, aí começa a olhar a tabela, a pessoa especializada que está na CNIC, principalmente a ligada à sociedade civil organizada, foi cortando. Quem é esse contador que vai ganhar? Então vamos mudar de profissão, entendeu? Vamos começar a mudar. E ele vai cortando. No caso desse projeto da lei do Rock in Rio, cortou tanto que cortou mais de 50%. E o que diz na CNIC é, se você corta mais de 50%, o projeto é reprovado. Então ele não teve aprovação da lei Rouanet dessa comissão da CNIC, porque na hora de cortar, a pessoa foi cortando, e não é que ele sabe exato, estava tudo absolutamente superfaturado. Então, esse projeto do ano passado não teve aprovação da CNIC, porque eles fizeram um projetinho básico de 18 milhões e não era necessário. E, além de tudo, o projeto do Rock in Rio não é gratuito. Vai lá na Rock in Rio para vocês verem, certo? Então, quer dizer, além de tudo que eles vão conseguir, eles ainda queriam um cheque de 18 milhões. Isso não foi aprovado. Mas, infelizmente, alguns projetos conseguem provar que valem muito dinheiro, como, por exemplo, o Fantasma da Ópera. Né? Exato. Então, eu estou falando, você pode fazer o projeto de 500 mil, não é um absurdo, mas se você chegar lá e colocar o contador 30 mil por mês, a pessoa da clínica vai falar, não, esse contador está muito caro, o contador é X. Aí o seu projeto é aprovado, mas é aprovado Exato. Com ressalvas. Correto? Correto. Você pode gastar até 15% do seu valor em administração. Mas assim, como eu falei para você, estou falando para vocês, é bom ter um profissional. Existem muitas regras que alguém que está acostumado com a lei está... e antes de achar que eu estou vendendo meu serviço, eu não faço isso mais, mas eu ajudo muitas empresas. Mas o que acontece? São tantos detalhes que o artista fica maluco mesmo. Porque, por exemplo, se você tem um projeto de 500 mil, aí você capta 20%, 100 mil. Se você quiser gastar 100 mil reais em mídia, você pode. Mas quem sabe isso? Entendeu? Claro que você não vai gastar. Eu estou falando só, você tem detalhes da execução que você precisa ser técnico. Quando você começar a mexer bastante com lei de incentivo, os seus projetos vão acabar sendo financiados parte por ICMS, parte por Lei Rouanet, parte por Promac. E pode acontecer isso, parte por editais. Então você acaba fazendo um projeto de incentivo com vários incentivos e você paga parte da sua planilha de um lugar, parte da outra, parte da outra. E é possível. A única coisa é que você tem que fazer uma prestação de contas para todos os lugares e justificar. E eu estou falando isso por quê? Por que o Ministério da Cultura pede 20% e tudo bem? Você falou que precisava de 500 mil, captou 100 mil e fez o projeto. Ué, mas você não precisava de 500 mil? Não é a pergunta que fica? Porque eles sabiam lá atrás e sabem até hoje que você não faz um projeto com um financiador só. Você tem parceiros, mesmo aqui nesse evento, deve ter gente que deu café, teve gente que deu a segurança, alguns deram espaço. Isso não tem como contabilizar. Então, quando você está produzindo qualquer evento, você consegue muitas parcerias. Por exemplo, no caso do teatro, é muito comum a parceria com a Folha. Eles fazem muitas parcerias. Então, isso não tem como contabilizar. Por isso que eles liberam você fazer um projeto apenas com 20%. No caso do ICMS, é 35%. Isso que eu queria pedir, que a gente mudasse para o ICMS. Eu também desliguei o meu celular, então estou sem noção da hora. Que horas são, Adão? Então, 11h20. Então, tá. Vamos chegar no PROAC-CMS. Exato. Lá. Olha, o PROAC-CMS é uma lei que foi feita 15 anos depois da Lei Rouanet.
Então foi uma lei muito amadurecida, feita pelo João Batista de Andrade, com o SEBEC, com muitas pessoas que se interessavam. Então ela é uma lei mais moderna e tão burocrática quanto. E só um parênteses, trabalhar com o governo é sempre difícil. Teve um prêmio que um amigo meu ganhou para receber R$9.000, que eram 3 apresentações, e ele teve que entregar 26 documentos. Então eu falei para ele, é mais difícil receber R$9.000 do que qualquer coisa, mas era um dinheiro de governo, então não tinha muito jeito. Mas olha, no caso é mais simples, porque anualmente, quando você vai aprovar, você tem que mostrar que a sua empresa é idônea, todos os anos. Então você tem que entregar os documentos normais, certidão negativa de débito de todos os órgãos, se o seu estatuto está tudo ok, se você não tem dívidas, nem com dívidas com o governo, você não pode ter. E eles falam assim, você é idôneo. E passa. Ok? Estou resumindo bastante porque eles pedem muitos documentos. E eu vou te falar uma técnica para você lidar com um burocrata. Ele pede um documento, entregue. Você não vai concordar e não tem nenhum sentido aquele documento, mas é melhor você entregar. Se for impossível, você avisa ele. Olha, segundo a lei tal, é impossível te entregar. Mas entregue. Discutir se aquilo pode ou não para um burocrata é uma coisa completamente difícil. Eu já tive experiências muito complicadas. Por exemplo, eu tinha que entregar a transferência mais o recibo que o cara tinha recebido. Eu falei, não, mas a transferência está aqui, está na conta dele, mas eu tinha que entregar um recibo. Então, são coisas que mudam. Bom, a segunda coisa, volta o que? A formatação do projeto. É igual, é muito parecido. O sistema é diferente, a cara é diferente, a forma de fazer é muito específica, mas se você tiver o objetivo, se você souber o que você quer fazer, você formata isso e manda para a CAP. O que é a CAP? É a sociedade civil organizada. É paritária, 50% do governo, 50% indicados pela sociedade civil. Ali eles vão analisar se o seu projeto é realmente cultural. E aí eles analisam o orçamento, aí eles cortam, aí eles veem se você se corte, R$30.000 para contadores. Vão falar, não, tem que cortar. Eu vou pagar R$100.000 para produtor de um projeto de 300 mil. Eles vão falar, não dá. Aí aqui você discute. O normal é você tem umas 2 chances. Você manda, eles mandam de volta, aí você manda as correções que eles pedem e às vezes eles mandam uma segunda, mas normalmente, se precisar, eles reprovam. E aí você tem várias instâncias para poder recorrer. Bom, a partir daí, você entra no mesmo lugar. Como vocês percebem, é bem mais simples, é rápido. Rápido não é a palavra, mas ela é bem simples. Se você tem um profissional que entende de burocracia. Porque eles vão pedindo para você muitos e muitos documentos. Esse ano a gente teve uma experiência que eles pediram um documento que a gente tinha mandado ano passado. Eu falei, não, mas a gente já mandou. Não, tem que mandar de novo. Então, não discutam com o burocrata, manda de novo. É tudo um absurdo. Mas nós vivemos num país burocrático, que você tem que falar que você mora no endereço que você está falando. E que se você não tiver uma conta no seu nome, ele acha que você não mora lá. Você mora lá. Então, é um país cartorial que a gente tem que provar que a gente é a gente mesmo. Então é uma coisa maluca, mas é assim. Você quer falar alguma coisa? O que eu queria falar é que o PROAC-CMS é muito mais interessante no sentido de nós, mortais. Isso. Porque, claro que na Lei Rouanet a gente tem uma concorrência da Ivete Sangalo, de coisas que estão fora da nossa alçada. E que no PROAC-CMS você precisa ter. Às vezes, então, o que acontece? No interior tem aquela empresa, aquela gráfica, aquele lugar ali que paga ICMS. E aí a pessoa que é um artista daquela
site e já sai quanto ele pode dar. Isso é. Então, só explica como é que sai. Eu vou falar. As empresas adoram essa lei. Adoram. Por quê? No caso da Lei Rouanet, você tem que esperar a definição se você vai ter lucro no ano seguinte. Depois dessa definição, se você vai ter lucro, você tem que calcular 4% do valor. Você tem que calcular o imposto, e aí você tem que calcular 4% do valor do imposto devido, e aí no final o contador só quer matar o pessoal da Lei Rouanet, porque é complicado, e às vezes eles erram para mais, erram para menos. No caso do ICMS, o governo calcula. O seu amigo empresário vai entrar no sistema, que chama Cefaz, vai fazer a inscrição, eles vão aprovar e falar, você pode dar. No mês seguinte, ele entra lá e tem um boleto para ele imprimir, ele tem que preencher com os dados do seu projeto, e aquele dinheiro cai na sua conta. Simples assim. Então, os empresários adoram essa lei porque eles não precisam pensar. Agora, algumas... Não corre nenhum risco, porque nenhum. Eles conseguem o boleto, eles podem dar 25 mil este mês. Acabou. Sai todo mês. Exatamente. Aí ele pega os 25 mil reais, você tem uma conta do PROAC CMS e eles passam 25 mil reais da empresa, está lá naquela conta. E eles não precisam esquentar mais com isso. Nem saber se estão fazendo. No mês seguinte eles têm 12. Também não vou discutir com ninguém. Tem. Antes de você conseguir. Então, assim, por isso que eu falo, independente se você tem um amigo empresário, inscreva no ICMS. A primeira vez você vai tomar uma surra. Mas no segundo ano vai ser mais fácil, no terceiro ano vai ser mais fácil, você vai aprendendo a lidar com eles, e isso acontece. Passou dessa fase da aprovação da CAP, é muito mais simples, porque o empresário, o que ele não quer é que você vire um problema, porque o cara vende parafuso, ele não vende arte. O problema dele é vender parafuso. Então, se você aparece com um problema para ele, ele não vai querer te ajudar. Mas se você falar, é só entrar no sistema lá e imprimir o boleto, ele vai falar, ah, é? E ele entra lá e imprime o boleto. Então, a partir do momento que a roda começa a girar dentro da empresa, dentro do... que você aprovou todas as coisas começam a ser mais rápidas. Ela tem alguns detalhes. Primeiro, ela funciona normalmente de março a agosto. Por quê? O governo pede, ele entrega para você, ele entrega para o mercado 100 milhões. Acabou esse dinheiro, acabou. Acabou de acabar, faz uns 20 dias. E ele acaba liberando um finalzinho lá no final do ano, mas é muito raro. Então, assim que você tiver a Lei Rouanet, o ICMS, começa a ir atrás de empresa. Porque assim que ele assinar um contrato, ele vai te dar 20 mil num mês. Ah, então, por que esse 20 mil por mês? Porque é não cumulativo. Todos os meses, o governo calcula quanto você pode dar. E se ele não der naquele mês, ele perde essa oportunidade. Aí só pode no mês seguinte, que é diferente da Lei Rouanet, que é o acumulado do ano. No caso do ICMS, não. Se o cara tem 20 mil, ele não te deu, ele perdeu. Aí no mês seguinte, o governo calcula novamente, e pode ser 20 mil novamente, pode ser 5 mil, depende do tipo de empresa que você está lidando. Não é cumulativo. Cada mês a empresa pode dar X. Isso não faz esse cálculo, nem a empresa, nem a gente. É a própria Secretaria da Fazenda. E é muito tranquilo nesse sentido. O empresário fica feliz porque vai ter o nome dele na sua exposição, e pode ser uma coisa de Ribeirão Preto, não precisa ser a Ivete Sangalo, porque aí o nome dele fica lá na exposição. Ele é um empresário de Ribeirão Preto, ele tem o nome no vernissage de Ribeirão Preto, então fica ali o nome dele circulando na cidade. Não é preciso um show de pessoal nacional. Então, é uma lei que nos ajuda, essa lei do ICMS. E é muito comum, quando você achar uma empresa, eles te patrocinarem todos os anos. Principalmente empresas que podem dar 20, 30 mil reais. Não a Vivo, que tem, ou a Ambev. A Ambev tem acho que R$1 milhão de abatimento do imposto do PROAC por mês. Por mês. Isso a gente tem
Então, aí tem editais, tem várias coisas. Mas o normal dos empresários que fazem parte da nossa conversa, eles têm 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ou detalhe, eu estou falando vários detalhes que não estão aí, mas um outro detalhe é, você só pode mexer no dinheiro a partir de 35% do valor captado. Entendeu? Ou seja, não faça projetos de R$1 milhão, que você vai precisar chegar a 350 mil. É claro, se você for amigo do cara da Ambev, faça. Eu entendo o que você está me falando. E eu sei que seria muito mais simples para governo se ele desse dinheiro direto para o pintor. Mas nós vivemos num país cartorial. E ele precisa de um CNPJ. Para trabalhar com dinheiro de governo, você precisa entrar na burocracia do governo. O que eu ponto a defender da Lei Rouanet é que você sai da questão cartorial só de governo. Você conseguir hoje aportes direto de governo, há muitos anos, na verdade, é muito difícil. Os editais, por exemplo, que abrem para artes plásticas ou música, é assim, você tem que premiar 10 pessoas com R$10 mil. E entram 500 pessoas. Então não é é muito difícil, até para quem está julgando, dar esses 10 prêmios. Então, a questão da defesa da lei do incentivo, que eu acho atraente, é que você sai dessa loteria que vira esses editais. Que eu defendo, eu acho importantíssimo, porque você chegar dentro de uma empresa e conseguir mesmo esses aportes, não é algo simples, você tem que fazer muitas reuniões. O edital privado, o que é? Por exemplo, a CCR. A CCR, por ano, ela tem, sei lá, R$1 milhão de ICMS, mais uns 2 milhões, mais ou menos, de Lei Rouanet. Ao invés deles receber todos os artistas e receber os captadores de recursos e os produtores, ele abre um edital na internet, falando, olha, envia o seu projeto, que é muito mais democrático isso, na verdade. Envia o seu projeto, não precisa dos detalhes da Rouanet. Você defende o seu projeto, diz quanto você quer, ele faz um estudo, contrata os especialistas e distribui o dinheiro. Isso é um edital privado. Ele não quer saber a sua planilha, ele quer saber quanto você quer e quais as contrapartidas eles vão ter. Então, esse é um edital privado. Mas como você falou, daí, quando você recebe os R$200 mil, os R$100 mil, você vai se ligar ao governo e vai prestar contas para o governo e entrar na burocracia do governo, que é do além-mar, né? É sempre... mas eu acho que é além-mar para nós que somos artistas, alguns que os artes visuais. Eu acho que o profissional, advogado, contador, as pessoas fazem isso com mais facilidade. O que eu acho que também outro lugar que nós esvaziou, que era o Fundo Nacional de Cultura, era edital direto. Nós não tínhamos que ficar, a gente repetia isso no Brasil, mas o Fundo Nacional de Cultura esvaziou. Tem R$0 esse ano, R$0 no ano passado. Então era só para editais, para projetos menores, como são os nossos, e que era para o Brasil todo. Mas infelizmente houve contingenciamento e ficou desse jeito. Eu só queria, Marcelo, por favor, que você passasse para o PROMAC para a gente fechar. Depois a gente pode conversar, mas aqui é para ter a noção depois vocês podem fazer muitas perguntas, só para a gente terminar. A novidade é o PROMAC. Exatamente. Vamos lá. Opa. O PRONAC. O PROMAC, eles podiam ajudar nos nomes, né? Porque é tudo parecido, né? Mas o PROMAC é o IPTU e ISS. É uma lei que estava todo mundo aguardando. Antigamente tinha uma lei que chamava Lei Mendonça, mas ela era complicadíssima. Ninguém conseguia há mais de 10 anos utilizar a lei. Então eles, inspirados no PROAC, fizeram a lei do PROMAC. A cidade de São Paulo, que é o ISS e é o IPTU. Bom, basicamente, como vocês percebem, é muito parecido. Você entrega uma lista de documentos, aprova, pode ser pessoa física ou jurídica, comprova, que aliás tem aqui, não tinha no outro, mas em todas as leis você tem que comprovar que você trabalha nisso há mais de 2 anos. Né? Tem.
da empresa daqui. Tem que ser empresa daqui. Ou tem que entrar no nome do marido dela. Não pode ser de um terceiro. Sim. O proponente tem que entrar. O CNPJ ou o CPF tem que ser de São Paulo. O Promac, aliás, o Proac também. Sim. O endereço de São Paulo. A conta de luz, exatamente. Você tem que enfrentar os nossos amigos lá da secretaria, mas de uma forma geral aprova. Você vai formatar o projeto e você só pode executar com 35%, igualzinho o ICMS. E você tem algo novo que eles colocaram agora, que é um sistema de pontuação. A gente vai fazer esse ano, essa lei é desse ano, viu? Então, a gente vai ver como isso vai funcionar. Mas por que o sistema de pontuação? E eles defenderam e tudo bem. Vai complicar mais a vida deles do que a gente, na verdade. Mas você tem um sistema de pontuação que, se você consegue, se todos os seus ingressos são de graça, você tem 100% de abatimento do seu patrocinador, que vai te dar o imposto. Aí você vai cobrar R$500 o ingresso, você tem 20% de abatimento. O cara que te der o dinheiro do imposto, só 20% vai ser abatido. Então, eles fizeram um sistema de pontuação para exatamente tirar a Ivete Sangalo, coitada da Ivete, né, todo mundo gosta, mas os grandes empresários aí do Brasil que cobram ingressos muito altos. Então, aí você tem um abatimento menor porque você vai ter um ingresso maior, né? Então, ele é para o incentivador, como você falou, chega a ser 20% do IPTU e você tem esses certificados e tudo mais. Olha, é uma lei muito nova. Não, aqui não tem. É que é o outro, isso aqui. Como é filho do PROAC, eles fizeram exatamente isso. Eles colocaram limites para cada área. Esses limites também afastam os grandes produtores. Um evento como o de música que vocês veem aí, que tem um monte de logos, eles custam 30 milhões. Né? É muito caro. Mas o que os grandes produtores fazem? Custa 30 milhões, mas ele pega 400 mil da Lei Rouanet ou do PROAC para abater do faturamento dele e ele ter mais lucro. Então, no caso do Promac, ele não consegue fazer isso. Ele só consegue porque ele vai ter um abatimento muito baixo. Bom, artes visuais é 400 mil, que também tem. Patrimônio histórico é mais para museu e artístico, 500 mil. E todos esses projetos. Artes plásticas visuais tem um limite de 400 mil. Designer e moda, 200. Artesanato, 200 mil também. Patrimônio histórico e artístico, 500 mil. Cultura digital, 200 mil. E projetos especiais, 50 mil. Não, esse aqui é prefeitura. E aqui, uma coisa que vocês têm que se... municipal. Exatamente. E tem o ICMS do Rio de Janeiro, que é diferente daqui. Tem ICMS tem outras leis em Minas Gerais, que também é diferente daqui. Cada uma tem a sua característica. A gente está falando das coisas de São Paulo, né? Você faz, por exemplo, para o ICMS, você tem que apresentar no Estado de São Paulo. É nosso do Estado de São Paulo para o Estado de São Paulo. Esse do Promac, que foi inventado agora, também é simples, porque é o IPTU. IPTU, todo mundo sabe quanto paga, não precisa adivinhar, certo? Então, desse projeto, vê se tem uma outra que me faz pedir um exemplo. 20%. Um exemplo, por exemplo, se a empresa, mas exemplo de pessoa jurídica, se a empresa paga 100 mil reais de IPTU, ela pode doar para o seu projeto 20 mil reais.
a doação mas só que essa doação para o mesmo proponente só pode ser 5. Isso também é alguma coisa nova, para que um proponente não bote tudo no mesmo projeto. Então, quer dizer, você conhece lá numa empresa, pagar 100 mil reais de IPTU não é muito para nós que somos pessoas físicas. Então, 100 mil reais a pessoa paga. Então, você vai lá, ele fala, olha, já que você paga 100 mil, você tem 20 mil para pagar para mim. Aí ela fala assim, bom, mas para o seu projeto eu posso pagar 5 mil. É o próximo, né? É esse. Então, ele é direto, te dá os 5 mil reais. Mas isso é os 100 mil. Não é muito, IPTU de 100 mil reais, né? Para a empresa jurídica. Porque isso, se você imaginar um shopping... eu chamo isso de... anual. Eu chamo isso de lei dos shoppings. Eu chamo isso de lei dos shoppings, porque os shoppings eles pagam um IPTU, um ISS, um número que a gente não sabe o que é. Mas tem umas empresinhas também razoavelmente grandes. Tem muitas empresas que pagam só ISS. Tem uma sede, né? Tem que ser uma sede grande. Só São Paulo capital. Só capital. Então, eu achei... Eles têm um escalonamento, né? Eu estou pensando que a gente ainda não utilizou essa lei para o marketing. Mas estou pensando que pode ser bom, porque isso não é uma coisa que você tem que pensar. Você não tem que pensar. Ele fala assim, olha, eu sinto muito, eu pago 100 mil, eu vou te dar 5 mil do seu projeto. Isso é automático. Ele não tem que ficar filosofando, entendeu? Ele vai pagar 5 mil para o seu projeto, é pouquinho, mas é uma coisa que não vai ferir nada. E as pessoas pagam mais do que isso de IPTU. Esse exemplo é o exemplo dos 100 mil reais. Diga. Pode. Você está falando captador, você está falando empresa. Sim, eu já fiz eventos com 10. Só que você fica quase louco, mas fica. De patrocinadores? Não. O limite é o quanto você tem capacidade de dar, porque quem te dá R$1.000 acha que tem o mesmo direito do cara que dá os 100. Então você tem que dar a mesma atenção. Exatamente. Penteadeira é uma excelente definição que eu nunca tinha ouvido. Mas é isso, exatamente. Então, esse é o último slide. Porque o slide anterior também mostra, mas aí você falou. Nessa lei... A pontuação é que o que eu vou dizer para você é o seguinte: existe um sistema de pontuação, existe um sistema de avaliação. Às vezes você fala para ele que é artes visuais, ele vai falar que é projeto especial. Então, essas definições, quem vai definir são os representantes da sociedade civil. No caso de artes plásticas, não tem tanta... É meio óbvio, tô falando, é difícil você mudar, né? Mas, por exemplo, no caso do teatro, algumas vezes eles passam de teatro para projetos especiais. Você tem uma briga de definição. Olha... Formação é... projeto especial. Exatamente. Se você vai dar oficinas de artes visuais, o máximo que você pode pedir é 50 mil. Exato. Olha, eu falei no início a questão dos... Não. Evento esportivo é outra lei, com outros complicadores. Na verdade, a Lei Rouanet e todas as leis de incentivo da cultura são bem mais simples que as leis de esporte. Normalmente, você não consegue, porque o evento é esportivo. Eu já fui procurado, aliás, mais de uma vez para isso. E a lei do audiovisual também. Tem outras leis de audiovisual, na verdade, tem muitas outras leis. E, aliás, tem o fundo do setor, o FSA, que é incrível para qualquer tipo de projeto. Muito mais simples do que ir no mercado, e tem muito dinheiro lá. E eu acho que vai ser uma lei que muita empresa vai pedir. Porque tem empresas que têm prédios inteiros. Isso. Então, eles vão... o que acontece nesses editais é que a empresa... eu tenho um amigo diretor de marketing que o que aconteceu? Ele recebia 3 produtores por dia durante o ano inteiro. Ele estava aguentando mais, ele fez o edital. Ele nem tem tanto dinheiro.
Mas o que acontece é que a empresa incorpora isso nas políticas dela interna. Essa é uma parte que ajuda muito. Porque você fez a primeira vez, eles fizeram a primeira vez a Lei Rouanet, eles começam a fazer todo ano. Porque contabilidade, não sei se vocês têm amigo contador, o que eles amam é colocar as coisas na rotina. Então, basicamente, aparece uma luz lá em novembro, avisando o contador, olha, a gente avisa o marketing o quanto ele tem de imposto. É basicamente assim que funciona nas empresas. Estou desenvolvendo um projeto para Abril, em São Luís do Paraitinga. Então, como é que eu provo que eu tenho experiência, competência para fazer essa exposição? Em São Luís do Paraitinga. Tem duas leis, né? A Lei Rouanet e o PROAC-CMS. Mas você comprova com matérias de jornais, com material gráfico e cartas que você já trabalhou. Existem muitas formas. Posso ter então uma carta de pessoas, por exemplo, eu fiz uma exposição numa escola. Eu posso ter a carta da escola de que eu realmente produzi, desenvolvi o projeto. Normalmente tem registros disso hoje no Facebook, essas coisas. A carta é possível. Tá. Pode. Precisa ter um documento. Alguém tem que ser fiador para dizer, a não ser que tenha, a imprensa é fiadora. Se você fez um projeto e saiu no jornal de bairro, na Gazeta de Pinheiros, é um registro. Você fez, está lá. Agora, se não tem um registro da imprensa, então o que você faz? O Sinapes pode falar, nós conhecemos esse artista plástico e ele fez 3 exposições sobre esse mesmo tema ou sobre esse tipo de coisa, e aí é um documento. Alguém tem que ser fiador. O Lei Rouanet, sim, faça seu projeto, pode entrar no sistema, você vai ter a pré-aprovação, fala com um amigo seu empresário, entra com a carta, isso vai entrar na CNIC até o final do ano, e aí você vai ter a aprovação e você pode receber o dinheiro. Agora, isso é a Lei Rouanet, né? O PROMAC, eu ouvi que tem limite de data, mas ainda tudo Mas dele é São Luís de Paraitinga, não é São Paulo. Então não dá, é verdade. Mas o ICMS, o sistema está aberto até o final do ano, e o sistema ficará aberto até abril do ano que vem. É que eles não publicam os projetos aprovados por uma política interna. Não está na lei, não está nada. Alguém fez essa regra lá dentro. O governador tem que abrir. Esse ano o governador Alckmin abriu. O que eu aconselho entra no sistema, faça o projeto, é um conselho, faça seu projeto, tenta fazer o máximo. Em março, abril vai abrir novamente. Às vezes pelo valor, eu não sei quanto você vai pedir, se é 50, se é 100 mil, você normalmente consegue na hora, no primeiro mês, o valor. Projetos assim de até 20 mil, normalmente é um aporte. E em São Luís do Paraitinga, você falou? Isso. Tem muitas empresas de comerciais que pagam ICMS, eles podem te ajudar. Eles normalmente têm valores menores por mês, mensais, entre R$1.000 e R$2.000. Vale super a pena. Cidades pequenas têm usado muito o ICMS porque as empresas são muito próximas. É o cara que se encontra na padaria, entendeu? Então, e como é muito simples, o empresário ajuda. Só que não espere dessas empresas nesse porte pegar mais do que 5 mil ou R$10.000, né? Porque abriu. Porque esse ano o Alckmin abriu em abril. Ele falou, está depositado 100 milhões, começa a corrida. Aí começa a corrida. Começa uma corrida boa. Você não pode esperar o dia 1º de abril para entrar. Você tem que fazer o contato lá com a gráfica de São Luís de Paraitinga. Agora. E falar, olha, tá fechado, mas quando abrir, vocês têm um compromisso comigo, vocês botam lá os R$10.000 na minha conta, porque você só vai poder pegar o de abril. Aí ele vai falar sim. Aí quando você souber abril, você vai lá, corre e ele deposita rápido. Isso. Não é problema. Vai almoçar com seu amigo. O governador. Agora vai ser o próximo governador. Eu já estou falando com as empresas de 2019. Quando abrir, porque tem você, tem todo mundo aqui atrás das mesmas empresas. Mas tem 100 milhões. Tem 100 milhões, isso que eu estou falando. A gente está no mercado, né? No sentido que eu quero que você entenda.
Mas para você que é de lá e tem uma exposição lá, é mais fácil. Porque normalmente, eu falo isso, nas empresas do interior, tem uma característica, eu viajo muito no interior, que é o cara que você encontra na padaria. E também, se você tiver As empresas a são mais carta próximas. da gráfica, tu fala gráfico, não sei qualquer coisa, assim, a gráfica diz, eu tenho termo de compromisso, eu tenho a intenção de apoiar este projeto. Você põe essa carta Isso. no PROAC CMS, Corre. o seu projeto anda mais rápido. Olha, tradicionalmente você consegue uma carta de um empresário, o governo dá mais prioridade. Porque ele sabe que ter uma carta não é algo simples. Porque você conhece o cara da padaria, mas não necessariamente ele vai te dar. Todo mundo conhece ele. Né? Isso eu posso responder. A gente, quando conversou com o Alckmin em 2006, a gente conversou com ele em 2006, o SEBEC conversou com o Alckmin, e nós fizemos um monte de conversa, né? Precisamos. Ele conversou com a Secretaria da Fazenda e a gente está pedindo mais de 100 milhões faz tempo, mas ele mantém os 100 milhões. E a gente não tem como fazer. Quando você pressiona o Alckmin, nesses últimos anos, ele fala, a Secretaria da Fazenda não me autoriza mais de 100 milhões. Isso é muito errado, porque eles têm várias leis de incentivo para a indústria, esportes, tem várias leis de incentivo, mas nós ficamos sempre nesse bendito 100 milhões. E é pouco, porque é para o estado de São Paulo, que tem 600 cidades. É muito pouco. Em 10 anos teve uma vez que no final ele liberou um pouco mais de dinheiro. Só uma vez foi em fevereiro de 2006, são 12 anos de PROAC. Só uma vez chegou a 130, mas foi um exemplo, uma exceção absoluta. A gente sempre peticiona com uma entidade e ele sempre diz que essa Secretaria da Fazenda não dá. Eles falam, infelizmente, uma explicação meio que automática, né? E fala, mas a gente acredita que depende da vontade política e da prioridade, porque nós artistas, eles acham, dá um trocado aí, porque esse pessoal faz milagre, se eles não tiverem tudo, eles arranjam um jeito de fazer. Eu acho o artista o maior multiplicador financeiro da história, porque ele pega 10 mil reais e faz uma exposição em 8 cidades. Você fala assim, mas como é que ele fez isso? Porque a gente acredita naquilo. Então é muito diferente, né? Faz até congresso sem dinheiro. Não, eu acho que até eles... eu tenho uma experiência agora. O que eu acho é tudo uma questão de prioridade. Então a gente tem que buscar governos que apoiam. 100 milhões de reais é muito pra gente, mas pra eles não tem nenhum sentido, é nada. É que a gente não sabe o que é 100 milhões de reais, mas eles sabem. Eu já vi, o Márcio França especificamente liberou 15 milhões de reais para arte nas escolas, em 10 minutos. É uma questão de prioridade. Pois é, depois que eu recebi o orçamento, vi que é barato. Ele falou isso. Ele falou isso, quer dizer, ele está fazendo um monte de coisa, moradia, tal, saúde, educação, toda aquela batalha. Ponte de 50 milhões, o problema dele é esse. Uma ponte, um viaduto, e de repente falar, olha, se você, para fazer esse projeto acontecer nas escolas, os artistas nas escolas, precisa de 15 milhões. Deixa eu assinar, onde é que eu assino? Porque para uma pessoa que tem o orçamento do estado de São Paulo, 15 milhões 300... não faz nenhum viaduto, não faz nada. 300 mil crianças vão em museus, em teatro e dança. Com 15 milhões. Mas é o que eu acho que nós estamos nesse momento, assim, é alguém que priorize. Porque esses 100 milhões é muito pouco. Porque, por exemplo, hoje no mercado, por causa da Lei Rouanet, você tem dezenas, talvez centenas de captadores. Então, quando abre o PROAC, em março, abril, já tem 100 pessoas correndo. Então, e o artista, ele quer pintar, fazer exposição. Então, o que eu acho é que podia ter 200 milhões fácil. E o que acontece? Abre em março. Quando abre em março, fecha em agosto. Quando abre
abril, fecha em setembro. Fecha que eu falo, acaba os 100 milhões. É um valor baixo, eu não sei, mas é um valor de uns 40 milhões, eu não sei. O período? Não tem nada ainda. O mercado não começou a funcionar. Os primeiros projetos que foram aprovados no PROMAC e teve a publicação e teve a captação, começou o mês passado. As regras, o mercado, né, essa entidade que a gente criou, né, mas que define, por exemplo, Lei Rouanet tem muito pouca coisa de música, porque música cantada, MPB, porque você cai num outro artigo, aí eles não conseguem, é complicadíssimo, resumindo, é mais complicado do que eu acabei de falar. Então, o ICMS, por exemplo, está muito forte hoje na música, então é uma regra que o mercado acaba criando. Outra, por exemplo, no ICMS, que é uma característica diferente da Rouanet, é que as cidades do interior têm usado muito mais. Então, o produtor lá da galeria, o cara do cineclube, porque ficou mais simples. Então, algumas leis acabam criando os seus nichos específicos, né? Por exemplo, os grandes eventos não estão usando o PROAC. Porque é muito complicado, eles têm que abaixar o ingresso, entendeu? E aí eles não querem abaixar o ingresso. Uma história famosa de Lei Rouanet, por exemplo, que tem esse mesmo problema, é que o Rock in Rio devolveu esses 18 milhões. Porque a Lei Rouanet pediu para abaixar os ingressos para R$100, que não é barato. E eles se recusaram, eles preferiram devolver os 18 milhões a utilizar a Lei Rouanet. Então, e tem algumas características que a lei vai criando de mercado. Não estou defendendo o modelo, só estou falando que acaba... A gente tem a sociedade civil organizada, precisa se manter organizado. Por exemplo, a Cláudia Raia, os projetos dela de montagem de musical e teatro, em torno de 8 milhões, né? E é uma coisa maluca. Mas você sabe que como ela monta em São Paulo, ela vai lá, bate na porta do PROAC CMS, pega lá os 800 mil, acho. Pega lá o que ela pode. A pergunta que a pessoa da diligência faz mas um projeto de 8 milhões, vai vir buscar aqui os 600 mil, quer dizer, tipo, vai na Lei Rouanet, resolve o teu problema lá, né? Mas não, ela falou, não, é necessário várias... Porque não é ela que fala, porque ela não fala nada, quem fala é o produtor. O produtor, não, é importante que a gente capte as variações. Então, ela pega para ela um trocado, que é 600 mil reais, a Cláudia Raia, e soma para dar os 8 milhões do total. Claro que ela vai na Rouanet, vai uma série de coisas. Eu sou contra, enquanto sociedade civil. Eu acho que esses 600 mil reais é para grupos de montagens que não conseguem, até, por exemplo, 800 mil, tal, porque você dá um dinheiro fundamental. Para ela não é fundamental, mas ela faz. E tem essa abertura. Você pega 600 aqui, que eu acho ridículo, né? Quer dizer, mas é a regra. Por isso que nós temos que entender a lei. E claro que um projeto, uma empresa prefere dar 600 mil para a Cláudia Raia do que 600 mil para mim, correto? Porque vai ter visibilidade e tal. É até um erro, né? Você imagina que tamanho vai ser a sua logomarca se você der 600 mil num projeto de 8 milhões. Mas é a regra. Então, as regras não adianta. Lei é lei. Não adianta você sapatear. É aquele negócio. A carteira de motorista vence em tantos anos. Eu discordo. Você discorda, não adianta nada. Você tem que ir lá renovar sua carta. Então, o artista não pode ser um fora da lei. Entendeu? O artista tem que saber qual é a lei que rege o seu território. E vai lá e faz acontecer. Pessoalmente, eu acho que a gente, como artista, tem mais dificuldade. Mas não tem importância. Tem que fazer parcerias com produtores e captadores de recursos, que é o que nós fizemos. Se você perguntar para os nossos artistas que estão dentro do nosso OCIP, eles não estão acompanhando. Eles sabem os documentos, os históricos, os currículos, mas eles pessoalmente não querem esse trabalho, né? Eles têm que passar isso para quem faz isso de uma forma mais profissional. Se você tem essa capacidade, porque às vezes a pessoa é um bom artista plástico,
e é uma pessoa boa que entende de leis e burocracia. Tem gente que tem esses dois lados. Então, vai em frente. Agora, os que acham que isso é um problema, então tem que fazer parcerias, não tem outra alternativa. Como assim? Muitos. Muito computador. Graças a Deus, porque eu também Tem que ter um acho pouco de muito paciência com as cansativo empresas também. você ficar pensando na burocracia. Quando a gente Olha, montou a nossa CIP, lá atrás, há 20 anos, a gente brincava que todos eram artistas, não o SEBEC, o Polo Cultural. Mas eu brincava que tinha uma santa, que nesse momento desistiu de ser santa, porque ela está com 80 anos, falou, chega de ser santa, mas era alguém que todos os artistas confiavam e faziam as prestações de conta, que também vocês sabem que é um parto, né? Mas precisa dessas pessoas parceiras, não adianta. Eu não vou fazer prestação de contas de um projeto, por favor, né? Porque a gente não consegue. Todos os profissionais de cada área do seu projeto. Senão ele não é bem visto, não é visto como um projeto sério, porque você fala, como que você vai fazer, movimentar toda essa grana, lidar com assuntos fiscais e tal, sem ter um contador? Já entorta no Mas não faça. Um prestador de contas. Olha, a gente não tem na nossa UCIP um funcionário contador, ou um funcionário advogado. Nós não temos como pagar. Nós temos prestadores de serviço. Olha, na planilha eu tenho. não se arrisquem em pegar o dinheiro público e fazer prestação de contas sem um contador. Não, você vai devolver o dinheiro, porque é de enlouquecer. Eu estou falando que eu já fiz muita prestação e já arrumei prestações de contas e muitas vezes não tem jeito. Você não pode simplesmente transferir. Eu já vi gente transferir o dinheiro para conta pessoal. Não pode. Então, é dinheiro do governo. Eu falo que um dos grandes problemas do Fundo Nacional de Cultura não está ativo, eu acho, em termos de produção, é que o artista não se acostuma a lidar com o governo. Não é você que tem que lidar. Contrata um contador. Contador adora contador. Eles ficam lá falando do não sei o que, da nota, cara crachá, e eles se entendem. Exato. Entendeu? Não a gente fica muito nervoso, mas a gente entende. Não, porque o contrato, porque o artigo 315, aí você fica... Entendi. Mas a gente precisa se modernizar, precisa se profissionalizar, se não pessoalmente, que eu acho que existem pessoas que têm essas características de dominar as leis de contabilidade, de direito. Tem pessoas que têm esse perfil. Não é o meu caso. E não sofrem. Eu aprendi muito nesses, 15 anos que eu estou coordenando o SEBEC, coordenando projetos culturais de centralização da cultura. Então, eu tenho muitas informações, mas, de fato, eu nunca fiz uma prestação de contas. Por quê? Tem gente que fazer isso é simples. Por que eu vou ter que me dedicar a ser contadora? Eu não vou por esse caminho, mas tem pessoas de absoluta confiança que vão fazer um excelente trabalho e deixa que as pessoas façam isso profissionalmente. Sim. Quanto custa em média esse serviço do captador de recurso, o escritório, enfim? 10% do valor quando captado. Mas isso é o captador. Na planilha, né? 10%. Na planilha. 10%, no caso da Lei Rouanet, 10% até R$100 mil. Mas não antes, né? Quando o dinheiro sai. Sim. É isso que vale em média aí. Você não vai achar... Raramente você acha alguém que cobre menos. Mas porque é um preço de 25 anos, né? Então as pessoas fazem assim. Outra coisa para você fazer o projeto, como eu te falei, eu já vi de R$800 a 1% do valor do projeto, que significa um projeto de 1 milhão, R$10 mil até. Tá certo, mas que o artista tem que pagar antes, não é isso? No caso dos formatadores, hoje está mais comum. Mas, por exemplo, eu já fiz projetos de graça, projetos que eu acredito, eu estou apostando. Existem produtores que fazem agenciamento de artistas, que não são poucos. Normalmente, esse tipo de produtor, ele faz tudo por conta, porque ele está apostando naquele artista. Então, mas se você for como artista, que tem um CNPJ, buscar no mercado,
você vai pagar aí entre 1.000 e 3.000 e não tem garantia de captação. Tem a garantia e muitas vezes, muitos hoje em dia não estão nem dando garantia de aprovação. Eu pergunto isso porque eu tenho 3 projetos que naufragaram, você entende? Ah, entendi. 3 projetos. 3 projetos que naufragaram. Mas com o prestador de serviço? Não, como artista, com parceiro, né? Esbarrou, não tivemos problema nenhum em questão de aprovação do projeto, mas ninguém tinha o patrocinador, que é fundamental para a coisa acontecer. Olha, Exato. Então Agora, naufragou por conta disso. então, o que é importante é o seguinte: existe dentro da planilha da Lei Rouanet, da Lei do ICMS, uma porcentagem que é para o captador e a parte administrativa. Já está lá dentro. Quando você pagar, você pega a nota fiscal e coloca: paguei o captador. Não é escondido isso é visível. Tá na planilha e tudo mais. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu acho, muita gente não gosta de captador de recursos, tá? Eu acho ele um necessário. É como o cara que vende um apartamento. É claro que você pode vender diretamente o seu apartamento sem o corretor. Claro, isso é possível. Mas o que até as empresas de construção fazem isso, pagam o corretor. O que eu acho é que o captador, ele é um dos caras mais, em termos da cadeia produtiva, ele tem uma profissão muito delicada. Primeiro, ele tem que almoçar e conversar com as empresas o ano inteiro. E às vezes ele tem um projeto maravilhoso como o seu e que nenhuma empresa se interessa. É muito... É uma venda de um apartamento. É como, olha, é muito parecido com a... Eu nunca fui corretor, tá? Mas é muito parecido. Você tem 100 apartamentos e você mostra para todo mundo os seus apartamentos, mas só vende os 3 lá que você conseguiu. Eu acho que essa ideia nossa de artista é saber justamente, a gente tem um produto, o corretor é necessário. Eu nunca vendi nada, nem comprei nada na vida que não tivesse um corretor no meio, a não ser se você vende para alguém da família, né? Aí você vende uma casa sua para alguém da família ou algum amigo, aí você faz uma venda direta. Mas eu acredito que o corretor passou a ser uma figura fundamental, né? Então eu acho que a gente não precisa ficar chateado que existe uma porcentagem de corretagem, porque o apartamento está lá, está bonito, você vai... Tem. Isso. Do advogado, de todo mundo. Sim. Mas o que você tem que ter é o projeto aprovado. Essa que é a questão, porque, como eu falei para você, 1.000 projetos da Rouanet captam até R$100.000. 1.000, não é pouco. Mas se você ver, eu fiz um estudo e os mesmos 1.000 dessa faixa mudam de mão todo ano praticamente. Então, você está falando aí que por ano tem 1.000 projetos sendo patrocinados de uma forma mais aleatória, que são esses valores menores. Então, o que eu acho que o artista, vocês virar proponente é uma decisão, viu, gente? Porque vai te dar trabalho. E também, quando você acha, às vezes você acha o patrocínio, você acha o patrocinador e vai e volta ao projeto muitas vezes, no sentido de, você me dá isso, não dá. É uma negociação, entendeu? Então, mas se você não tem o projeto aprovado, você não consegue captar. Então, o que você tem que ter, se você quer entrar nesse mercado que tem valores maiores, você tem a possibilidade de captar valores maiores, aprove o seu projeto em todas as leis e deixa no mercado e manda para o mercado. Eu não sei o seu nome, qual é? Pergunto agora. O seu nome? Marcos. Marcos, então, você tem um projeto aprovado. Por exemplo, eu estou falando, fale um pouco depois da reunião acabar com o Marcelo, porque a questão é o seguinte: se ele pode olhar e falar, bom, de fato, a dificuldade de captação desse projeto é por tal ou tal item, que dificulta a relação direta com a empresa. Porque a gente vai pegando experiência fazendo, né? Então, há coisas que realmente passam e há coisas que não têm interesse do patrocinador. Então, isso é da experiência da vida, correto? As empresas grandes que não são a gente, hoje eles têm um departamento de relação institucional,
O que é esse cara? Ele é pago para conversar com as pessoas. Resumindo, eu brinco muito, mas é isso. Você fica conversando com um monte de captador, um monte de empresas, e uma hora, de alguma daquelas 300 empresas que você está conversando, vem alguma coisa. Vamos só encerrando. Diga. Aí as várias fases desse empreendimento, você tem que tratar com a empresa, tá bom, já foi isso. E tem a parte que você vai falar assim, o que o mercado espera, o que eu produzo, o que eu devo produzir, porque você tem que tratar tua pintura, tua escultura lá como produto final e que seja interessante porque o mercado está pedindo agora. Estou levando essa ideia para facilitar uma empresa se simpatizar com o seu projeto. Então, o artista vai lá, faz a criação dele, linda, maravilhosa e tal, mas não tem nada a ver com nenhuma dessas empresas que ele está buscando financiamento. Né? Então, por exemplo, não adianta você vender pinturas de preservativo para edições salesianas. As coisas não conversam. Então, eu sugiro que faça um projeto já direcionado para uma empresa que vocês já pré-conversaram, e o projeto tem a ver com a filosofia da empresa, que tem a ver com o negócio da empresa, que vai ficar muito mais fácil ela linkar a marca dela com aquele projeto, uma coisa que tem a ver com o negócio da empresa, né? Um negócio muito geral, muito porra louca assim, vocês dificilmente vão conseguir uma empresa que goste desse projeto. Eu não falei uma coisa que eu esqueci. Tá. Posso mandar o mesmo projeto para todas as leis? E se eu tiver o azar de todas me aprovarem? Olha, se você tiver o azar, você vai ter que negociar com os poderes públicos. Aí você vai falar, olha, tem tudo e você tem que avisar. Algumas pessoas ficam desesperadas no sentido e não avisam. Pode ser que ninguém perceba, mas se perceber, você vai ter um problema. É só informar. Informa, e tudo faz. Eu só queria falar uma coisa objetivamente para artista plástico, que eu acho que é uma coisa que as pessoas não sabem. Os museus podem comprar as suas obras por lei Rouanet. E eles têm abatimento de 100% do valor. Então, por exemplo, eu sou um mecena, eu tenho lá, sei lá, 100 mil reais em imposto que eu posso abater. Se o museu fizer uma lei Rouanet, ou museu, fizer uma lei Rouanet, ele pode dar os 100 mil reais do imposto para o museu e as suas obras vão para o museu. Agora, por quê? Porque museu não pode revender as obras, é patrimônio. Então a lei garante que o museu compre através de lei Rouanet. Quem faz isso muito é a Pinacoteca. As obras que você vê lá, que eles fazem os leilões deles lá, tudo lei Rouanet. Os caras falam que estão dando dinheiro dele, mas eles estão dando dinheiro de imposto. E isso pode acontecer porque o museu não vende. Não pode uma galeria fazer essa lei Rouanet, entendeu? Mas, por exemplo, não estou falando por causa de você da cidade interior. Uma cidade interior, os museus também são mais próximos do artista. Então, eles podem fazer uma campanha, entrar no governo federal, aprovar uma lei Rouanet e comprar as obras dos artistas para patrimônio da cidade. Isso é possível também. E eu acho que isso vai ajudar todo mundo. Eu acho que seria bom a gente encerrar. Acho que a gente teve um trabalho assim bastante, né? Pensamos bastante coisa, nos informamos e é um caminho. Acho que a lei de incentivo, hoje a gente está completamente dentro dessa história, porque fizemos a opção, como o Marcelo falou, de sermos proponentes e procurarmos esse recurso a nível municipal, estadual e federal, que mantém o nosso projeto funcionando, porque de fato a gente tem que buscar recursos de muitas áreas. Então eu queria agradecer o convite do Paco, agradecer a segunda Conave, dizer que de fato a gente precisa se manter organizado, né, como a gente está no SEBEC, a gente precisa que a sociedade civil se converse para pressionar, para ter mais verbas, mais recursos. A gente tem feito isso no SEBEC bastante, a gente tem feito indicações, né, a nível municipal, estadual e federal,
e com isso a gente consegue uma possibilidade maior para conseguir que os nossos projetos sejam financiados. Então eu queria agradecer vocês bastante de estar aqui hoje. Vamos para frente e vamos procurar de fato alternativas, porque temos o produto, temos as obras de arte, temos as nossas produções musicais, teatrais, e a gente precisa, e o governo precisa de fato, ele tem a obrigação e o dever de abrir espaço para os artistas desse país. Tá? Então, muito obrigada.